Olá, bem-vindas ao podcast Vestida de Fé. Esse espaço é dedicado para inspirar e fortalecer a sua caminhada com Deus. Aqui compartilhamos histórias de superação, transformação e fé para edificar a sua caminhada e transformar a sua visão. Então prepare o seu coração e vista-se de fé. Antes de começar, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os episódios. E quero agradecer também aos parceiros queridos do Vestida de Fé, Café Basile, Andréia Barcelos, Seja, Fátima Brito Estética e Bem-Estar, Tajés Fotografia, Lab do Pão de Mel e Doutora Renata da Clínica Performance. Hoje nós temos a honra de receber aqui no Vestida de Fé uma mulher guerreira, casada, mãe do Guilherme, filha amada de Deus. Uma mulher que mesmo com uma jornada que ela teve construir uma carreira no setor privado e público, ela passou por uma profunda transformação na sua vida, onde ela hoje atua como mentora de mulheres que buscam essa transformação para a sua melhor versão, para serem verdadeiramente plenas. A nossa convidada é a Camila Tavolazzi. Camila, que honra ter você aqui. Muito obrigada por você aceitar o convite, estar aqui com a gente nessa tarde, compartilhar essa sua jornada. Eu que agradeço, Anne. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, participar do Vestida de Fé. Que nome lindo que Deus te entregou. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Camila, para a gente começar aqui, queria que você contasse, compartilhasse como que era a Camila antes dessa transformação toda, né? O que mudou na Camila? Tá. Vamos lá. 2019, algo aconteceu na minha vida que me fez mudar completamente. Na verdade, foi algo que me despertou e me fez olhar e entender quem vinha sendo a Camila. A Camila era alguém focada em resultado. Por quê? Porque eu achava que o resultado do meu trabalho me traria um valor que eu não enxergava que eu já tinha por ser filha de Deus. Então, eu estava sempre correndo num piloto automático de trabalhar, para ter um resultado, para ser promovida, para atingir um status de um cargo, dinheiro. E aí, eu estava sempre nessa corrida desenfreada. Só que essa corrida me levou para um lugar. Porque se eu só pensava em trabalho, toda a minha vida pessoal, emocional, mental, espiritual, ela foi deixada de lado. E quando a gente deixa essa vida de lado, o seu ser, ele vai sendo contaminado por toda a tua alma, né? Desconecta, né? Se desconecta completamente do Criador. Conclusão, em 2019 eu fui diagnosticada com câncer de mama. E aí eu parei. Eu falei, gente, mas um câncer? E aí eu fui olhar para minha vida. E aí eu entendi que dentro de mim havia muita coisa ruim. Havia uma intolerância excessiva. Eu era intolerante com as pessoas, com o outro, com tudo ao meu redor. Havia inveja, havia frustração, havia tristeza, havia desânimo, havia uma ansiedade, sabe? Havia um desespero de alma que beirava a loucura. Quando eu olho para trás, Anne, eu falo, gente, Não se reconhece. Eu não me reconheço. E eu tenho a lembrança dos sentimentos. E era algo que me desconectava completamente de Deus e de tudo, assim, sabe? Era muito forte. Era uma raiva muito forte. Era uma braveza sempre. Uma impaciência com tudo. Com o time das pessoas, né? Pra mim, ou era no meu tempo ou não servia pra estar comigo. Não serve. Eu faço... Deixa que eu sou muito boa e você não serve para estar comigo, eu não aguento. Enfim, e aí 2019 um câncer que me deu um chacoalhão, né? Eu imagino. Assim, quando o câncer chegou,
Eu não reclamei, eu não murmurei. E eu era uma pessoa extremamente reclamona. Eu só reclamava o tempo todo. Eu era incapaz de entender todas as bênçãos que Deus já tinha derramado sobre a minha vida. E eram muitas, muitas. Quando o câncer chegou, eu tinha uma estrutura, um suporte completo. Eu tinha um emprego, que eu era funcionária pública, com alto cargo, que me permitiu simplesmente pegar a minha bolsa e sair. Eu tinha um marido maravilhoso do meu lado, eu tinha pai, mãe, sogro, sogra, cunhados, irmão, todo Toda uma mundo rede de ali me apoio. rodeando. Morava numa ótima casa com uma pessoa que trabalhava, né, uma secretária ali que trabalhava, que ela cuidava de toda a roupa, toda a comida, toda a casa. Eu tinha um plano de saúde que me levou para um dos melhores hospitais de São Paulo. Ou seja, eu tinha toda uma rede, mas eu era incapaz de olhar para isso antes do câncer. Uau. Eu só reclamava. E aí, quando o câncer chegou, foi muito interessante, Anne, porque foi como se eu tivesse, através do câncer, uma autorização para parar. Sabe? O câncer, apesar de ser um câncer, de eu ter levado um susto, de ter doído a notícia, de ter doído todo um rastreamento de corpo, exames, hospitais, médicos, incertezas. Apesar de tudo isso ter doído, o câncer ele me trouxe um alívio que eu não me permitia viver. Ele me trouxe um descanso. Eu estou doente, eu não preciso trabalhar como uma louca, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu posso só descansar. E ele me levou para um lugar de Deus, e agora? Quem é o Senhor? Como que vai ser? Como que eu faço para caminhar, para superar isso? E mais, ontem eu gravei um podcast que eu tenho com a coach oncológica que me acompanhou na época, né? O hospital dispunha de uma estrutura incrível. Uau. E eu falei, Muri, eu me lembro que durante o tratamento, mais pro fim, alguém me perguntou, ei, você tem medo de algo? O que te causa medo nesse período, nesse tratamento? E eu não tinha medo de morrer, eu não tinha Eu ia te medo da perguntar doença, isso. mas eu tinha um medo de que quando tudo aquilo acabasse, eu voltasse a ser a Camila que eu era antes do câncer. Nossa, que forte. Eu me lembro das pessoas olharem e falarem, como assim? Mas se eu voltasse, eu me adoeceria de novo e não fazia sentido a vida que eu levava. Então, esse era o medo que eu tinha na época. Quando tudo isso acabar, que hoje eu estou aqui em casa fazendo tratamento, sair de licença. Tá, mas e quando tudo isso acabar e eu tiver que voltar para a vida real, de trabalhar, de ter uma rotina, de cuidar da casa, da minha família? Eu vou ser uma nova Camila, completamente transformada depois dessa experiência, ou eu vou voltar a ser aquela Camila do piloto automático e que só vivia para provar para o mundo que tinha valor? Nossa, é forte. É, né? É forte porque você enxerga em você o nosso lado sombra, né? O Eu lado acho negro. que o lado negro. E como que foi para você quando você foi voltando à sua vida, voltando ao normal? O que você viu que a Camila não era mais a mesma? O que você sentia? Como que foi isso? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu não voltei para minha vida normal. Por quê? No tratamento do câncer, eu decidi que eu não voltaria mais para o funcionalismo. Eu tinha entrado no funcionalismo. A nossa infância ela foi marcada por doença. Meu pai ficou doente, trancado em um quarto com depressão profunda por anos e anos. Isso nos levou a morar em um lugar extremamente pobre, onde moravam bandidos, traficantes. Nos levou a passar fome, as pessoas tinham que dar comida pra gente. Conclusão, eu tinha um senso de inferioridade, eu tinha uma crença de inferioridade gigante dentro de mim. E eu tinha um desespero de mostrar para as pessoas que eu tinha vencido na vida e que eu não era aquela coitada lá de trás. E eu tinha um desespero por segurança. Olha, meu pai tinha um emprego normal, ele ficou doente e a família toda passou fome, viveu o que viveu. Então, eu vou buscar um emprego seguro. Ainda que eu fique doente, eu não vou perder o emprego, eu tenho uma estabilidade, eu tenho uma segurança, e aí eu busquei isso no funcionalismo. Lá atrás você já tinha essa mentalidade, ainda que eu fique doente, uau. Eu já tinha essa mentalidade, eu vou buscar algo seguro, porque eu tinha essa crença dentro de mim. Meu pai ficou doente, e aí, só que eu não sabia dessas crenças. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Não dá pra saber. Não dá pra saber. E aí, conclusão.
Eu busquei no funcionalismo essa segurança e, junto com isso, eu queria ser promovida toda hora. Então, eu trabalhava muito porque eu queria esse status de ela não é mais coitada. Olha só. Eu queria o dinheiro porque ela passava fome, agora ela consegue, né? Ela tem um ótimo carro, ela tem uma ótima casa, ela viaja. Olha tudo que ela conquistou. Conclusão, quando o câncer chegou, no decorrer do tratamento, eu decidi que eu não voltava mais para o lugar onde eu trabalhava, porque era um lugar também de muita pressão. Era muito tóxico. E, dentre tantas crenças e tantas coisas que eu já tinha dentro de mim, foi colocando muito mais, sabe? E aí eu achava que eu estava doente por conta do lugar onde eu trabalhava. E não porque eu não sabia gerenciar toda a minha história de vida e aquele lugar que tinha uma pressão. Uau. E aí eu falei, não volto mais. Né? Trabalhei ali com a coach, a gente foi fazendo ferramentas e eu falei, não volto mais. Conversei com meu irmão, falei, não volto mais. Meu irmão tinha uma empresa de eventos e eu falei, o que você está fazendo? E ele compartilhou comigo que estava fazendo uma migração da empresa também, estava mudando coisas ali na empresa. E eu falei, eu não volto mais. E aí ele falou, ótimo, então vem pra cá como sócia. Porque eu também tô mudando, vou mudar isso, vou mudar aquilo, eu vou pro palco, eu vou ser o expert, eu vou entregar os eventos, eu vou trazer os palestrantes e a gente vai mudar a empresa, você assume todo o administrativo, gerencia tudo. Ou seja, eu não voltei pra minha vida, né? Pra minha vida profissional. Eu não voltei pra minha carreira. Mas quando o câncer acabou, eu voltei pra Camila. Que precisava que era o que provar ele para o queria, mundo, né? que precisava... Não, eu voltei para Camila que precisava provar para o mundo que era alguém. E aí, o que aconteceu, Anne? Olha só que interessante. Eu deixei esse emprego e fui ser sócia, só que aí eu caí num lugar que eu não sabia nada. Eu não sabia nada, eu não sabia o que significava a palavra fatura. Ah, chegou uma fatura para pagar. Eu falava, mas o que é uma fatura? Sabe assim? Porque eu vivi a minha vida inteira numa caixa. Eu só sabia aquela linguagem daquele lugar. Eu só convivia com as mesmas pessoas que falavam das mesmas coisas. E, de repente, eu caí num mundo, Anne, era uma empresa de produção de eventos. Se relacionava com muitas pessoas diferentes. Tinha clientes de todos os níveis, inclusive níveis altíssimos. Tinha os fornecedores que tinham uma ampla visão de mundo. Tinha muita coisa ali. Os palestrantes, que era gente de sucesso, autores, best-sellers. E eu fiquei ali, me vi como um peixe fora d'água. E aí eu cheguei no oncologista, fiz todo o tratamento, virei sócia, cheguei no oncologista. E ele fez, e aí, Cá, você tudo bem? E eu fiz, não, tudo mal. Ele fez assim, não é possível. O tratamento inteiro, enquanto você esteve doente, você esteve ótima. Você chegava no hospital sorrindo, super otimista, encorajando todo mundo, feliz. Não havia um dia que você vacilasse. E como é que agora que você está curada, você diz que não está bem? E eu falei, então, mas eu entendi que a minha identidade, ela estava no que eu fazia. Ela não estava em quem eu era. Conclusão, quando eu deixei de fazer o que eu conhecia, quando eu deixei o lugar onde eu era reconhecida pelo que eu fazia e passei para um lugar em que ninguém me conhece, em que eu não sei nada daquilo ali, é como se eu não tivesse valor nessa vida. Isso está me deixando perdida, né? E eu não tô bem por causa disso. E ele compartilhou algo, ele fez assim, é normal. O câncer, ele te leva, o câncer, ele te faz tomar decisões que mudam completamente a sua rota de vida. Porque é como se Deus tivesse te dado uma nova chance. Então, tudo que eu fiz até aqui, eu não quero fazer de novo. Eu quero fazer diferente. Só que o diferente vai contra tudo que você acredita e tudo que você viveu. Então, você chega num ponto que você fala, e agora? Né? Eu falava, eu buguei, eu estou bugada. Você chega num ponto que você fala, e agora? Mas aí eu fui, né, Anne? Eu falei, não vou desistir. Continuei. E nessa jornada, até o câncer, eu dizia que eu tinha fé e que eu conhecia Deus. Mas aí hoje eu entendo que eu não conhecia e que eu não tinha fé. Eu só, né, acreditava, chegava lá. E aí eu tinha um versículo que era... tudo coopera para o bem. Eu passei o câncer inteiro declarando isso, tudo coopera para o bem. Se esse câncer chegou, é para o meu bem, vai ser melhor daqui para frente. Mas hoje eu entendo que era muito mecanizado, né? Não era uma realidade, não era algo real, de verdade. Do coração mesmo. Entende? Uhum. E aí, o que aconteceu com isso? Eu falei, eu vou continuar. E aí, eu continuei
trabalhando e querendo entender e fazendo o meu melhor. E Deus foi me trabalhando. Eu fui buscando em Deus. Deus foi me trabalhando, né? E aí eu tava compartilhando hoje, inclusive vim compartilhando com a Rayane, enfim, que Deus tem me levado para algumas lembranças. Teve uma época que estava muito difícil para mim, toda essa novidade, toda essa vida nova. Durante o câncer, tratamento, Depois do câncer. depois. Enquanto estava o câncer, Deus me sustentou e Tava- eu fiquei super bem. Tava com Só- maná diário ali, Tava emocional. Emocional, todo dia bem, tendo certeza de que ia dar tudo certo. Tava super bem. Quando acabou tudo, que eu migrei, que eu deixei o funcionalismo e virei sócia numa empresa de eventos, que eu comecei a ter essas questões, o tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, e eu ali trabalhando muito para eu entender cada vez mais de tudo aquilo, começou a ficar muito pesado. E eu comecei a ficar muito cansada. E aí um dia nós estávamos nos nossos eventos, eles são para empresários, mas todos eles falam de espiritualidade. A gente tem pessoas específicas falando sobre isso, nós falamos, eu falo, meu irmão fala, nós falamos disso, tem louvor. E aí, no começo do louvor, a pessoa que estava no palco falou assim, Cami, Deus mandou te dizer que ele sabe que está muito difícil. Meu Deus. Que ele sabe que está pesado e que as suas costas estão doendo muito. Mas ele manda te dizer isso aqui. E aí, ele simplesmente começou a cantar. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Meu Deus, tô arrepiada. É porque assim, quando a gente acha que a gente não aguenta mais, Deus vem com o fôlego de vida dele. E ele fala, eu tô olhando, eu tô vendo. Entende? E para mim foi muito importante ele falar, eu tô vendo tudo que você tá fazendo e que para você tá difícil, mas tá tudo bem. Vamos, continua, você não vai parar. E aí, enfim, aí foi um fôlego novo de vida e continua, e eu continuei buscando nele isso, e ele foi me reconstruindo, sabe? E hoje eu assumo, às vezes eu vou fazer palestras e eu tenho um slide que eu falo, gente, quando o câncer chegou, eu olhei para dentro de mim, tinha tudo isso aqui. Anne, são muitas palavras. Tem medo, tem raiva, tem ódio, tem rancor, tem ressentimento, tem frustração, tem tristeza, tem briga, tem intolerância, tem impaciência, tem reclamação. Tem muito, e muito mais, muito mais. E eu falo, gente, não é fácil você olhar e você assumir que dentro de você há tudo isso. Porque é vergonhoso. Nós não somos feitos para isso. Havia julgamento, crítica, sabe? Apontamento de dedo, nada era bom, ninguém era bom o suficiente. Todo mundo tinha alguma coisa que não me agradava. E não é fácil você olhar e falar, ei, tem tudo isso dentro de mim. Mas eu gosto de falar porque eu falo que, primeiro, a vergonha te aprisiona. Sabe? O demônio, ele quer te aprisionar na vergonha, porque se você tem vergonha, você não fala, se você não fala, você não cura, se você não fala, você não assume, se você não assume, você não tem consciência, você não sabe que aquilo precisa ser curado, você não se coloca nesse caminho de se permitir ser transformada por Deus. Então, ele te aprisiona ali, você fica presa em culpa. E aí, eu gosto de falar. E eu gosto de falar porque eu falo que é um testemunho. Quantas pessoas não têm isso dentro e não sabem que tem isso dentro? E eu sei que não sabem porque por anos eu vivi um turbilhão dentro de mim que eu não sabia o que era. Eu não conseguia identificar e puxando essas palavras, sabe? E eu falava, Deus, há algo dentro de mim. Eu não vivo uma vida que eu deveria viver. Parecia um turbilhão mesmo. Era um turbilhão de emoções. Era uma tormenta. Não tem aquela música Me Encontrou em Minha Tormenta? Sim, já ouviu? Sei qual que é, lindo Quando esse eu ouço louvor. essa música, eu falo, Senhor, obrigada. O Senhor me encontrou na minha tormenta. Ai, Era que uma lindo. tormenta que existia dentro de mim. E aí, conclusão, nessa época, eu compartilhava isso com a minha mãe, e eu era casada, e eu não, morava longe dela, assim, e ela falava, Camila, vai para Deus. Deus vai te curar. E eu não entendi o que ela queria dizer com aquilo. E ela falava, vai para Deus, só Deus vai te curar. Não tem médico, não tem remédio. A sua questão é que Deus entre no seu coração e te transforme.
Mas eu não entendia. E hoje eu entendo. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, obrigada. Eu não tomei um medicamento, eu não precisei fazer nada que não fosse buscar ao Senhor. E permitir que o Senhor fizesse a obra. Assumir o que tinha de errado. Está aqui, ó. Todo esse lixo que tem dentro de mim está aqui. Eu entendo que está tudo aqui. E eu entendo que vai levar um tempo para curar. E eu falo que é todo dia Deus curando, né? Todo dia. É um processo, né? É um processo. E aí, conclusão, eu estou há 5 anos nesse processo de me permitir todo dia falar para Deus, Deus, hoje eu levantei ansiosa. Deus, hoje eu fui grosseira com alguém. Deus, hoje, sabe, nossa, tem algo dentro de mim. E permitir que Ele faça isso, que Ele venha, né? Eu falo que eu tenho me apresentado a Deus para permitir que Ele faça essa obra de transformação e ir mudando as minhas vestes. Porque as minhas vestes eram de dor, né? As minhas vestes eram de raiva, de tudo isso. E hoje Ele tem mudado as minhas vestes para vestes de louvor, de sorriso, Vestida de alegria. de fé. Né? De uma fé inabalável, que diz que eu tô cuidando de você. Então eu tenho me apegado a isso. Que lindo, lindo, profundo. E conta aqui pra gente, Camila, você falou da sua mãe, acredito que ela foi o estopim ali de você voltar, mas você nasceu em lar cristão, desde pequena você vive com a sua mãe, como que foi? Conta essa história e conta aqui com detalhes como que foi o seu verdadeiro encontro com Jesus. Tá. Acho que isso vai inspirar bastante das nossas ouvintes. Eu não vim de um lar cristão. A minha história eu nasci em uma família que eu acho que não tinha religião, deveria ser aqueles católicos que... nasci de um berço católico, mas não frequento a igreja, não vou à missa, não... Enfim, acredito em Deus. Era algo bem morno, assim, bem frio. E eu nasci quando eu tinha numa família super estruturada financeiramente. E aí, com quando eu tinha 1 ano, meu pai ficou doente. Síndrome do pânico. Só que, há 41 anos atrás, ninguém sabia o que era isso. Então, o que aconteceu com os meus pais? Eles começaram a percorrer médicos e médicos e médicos e simplesmente ninguém identificava o que ele tinha. E ele cada vez tinha mais medo, cada vez ficava mais preso dentro de casa, não conseguia trabalhar, não conseguia sair, não conseguia se relacionar. E eles foram buscando médicos. Ninguém encontrou. Começaram a procurar religiões. Então, eles foram de religião em religião, todas, né? Espiritismo, todas as religiões, eles foram passando e procurando ali um diagnóstico, uma cura, algo que trouxesse um alívio. Um alívio. Um alívio. Na alma. Exato. O que também não aconteceu. Um tempo depois, muito tempo depois. E aí, com isso, eles foram perdendo tudo que eles tinham. Foi vendendo tudo. Meu pai não trabalhava, tudo que eles tinham conquistado foi sendo consumido na manutenção da família. E um dia acabou. Um dia acabou. Quando acabou, foi isso. Meu avô entrou, deu uma casa pra gente num bairro bem ruim, que era ao lado de uma irmã da minha mãe, que já vivia ali naquele bairro há um tempo, que já tinha uma vida escassa. E a gente foi para esse lugar de fome, de miséria, né? De brigas, de ameaças. Era um lugar bem ruim. Passamos alguns anos ali. Uma prima, né? Um primo da minha mãe era casado com uma mulher. Ele é incrível, mas ela era muito mais incrível. Ela é muito mais incrível, né? E ela simplesmente amava a gente por quem nós éramos. Olha só. Para ela não importava se nós tínhamos ou não tínhamos. E eles levavam a gente para viajar, para sítio que eles tinham, para casa de praia que eles tinham. E a gente não tinha nada para acrescentar. Não tinha, não posso levar um saco de arroz. Não importa, não é pelo que vocês têm, é por quem vocês são, sabe? Ela amava minha mãe sempre foi animada, alegre, pau pra toda obra, daqui que eu ajudo, eu faço comida, o que precisar, vamos, sabe? E aí elas se reuniam na cozinha, as mulheres, a minha mãe era alguém que as pessoas sempre quiseram que estivesse perto. Que gostoso. E aí a gente, né, teve essa possibilidade. Mas... esses mesmos primos, quando meu pai melhorou, arrumaram um emprego para ele. Ele era corretor de imóveis numa construtora, no litoral. A gente mudou para o litoral. E nessa, a gente continuava sem essa questão desse lar cristão e tal. E aí, de repente, eu comecei a namorar. Fiquei noiva. E o meu marido, né? É meu marido atual. A gente já tá junto há 24 anos. Uau, desde lindo. o ano 2000. Bodas de prata em breve. Olha só, desde o ano 2000.
E aí, ele simplesmente veio para São Paulo, para a Academia do Barro Branco, né? Para ser oficial da Polícia Militar. E ele se encontrou no Evangelho, começou a frequentar uma igreja e ele falou para minha mãe: Dona Lúcia, a senhora não sabe, a senhora precisa ir para a igreja, precisa conhecer Jesus. E levou a minha mãe para isso, né? Encontramos uma igreja ali em Caraguá que a gente morava, minha mãe começou a ir. E ok, começou a frequentar. Você já era adolescente Eu nessa já época? tinha, não, eu já tinha 18 Ah, anos. já tava com o seu, Eu já namorava. tinha 18 anos, isso. E aí, enfim, começou. Nessa, meu irmão fez 18 anos, passaram alguns anos, meu irmão fez 18 anos, mudou para São Paulo com uma mochila nas costas. Eu vou fazer a diferença, eu vou voltar, eu vou buscar meu pai e minha mãe para mudar a vida. Enfim, veio para São Paulo. Começou a comer no Bom Prato, porque simplesmente não tinha dinheiro. E aí ele conta que um dia, comendo no Bom Prato, ele começou a chorar, porque ele falou, não foi essa vida que eu vim buscar. Eu não saí da minha casa para comer no Bom Prato, do lado de mendigos e andarilhos e tal. Eu não sou um mendigo e um andarilho. Então eu não posso estar aqui. E aí ele entrou numa igreja e fez uma oração e falou com Deus, Deus, se o Senhor existe, eu preciso que mude. E enfim, e aí ele começou a frequentar aqui em São Paulo, minha mãe estava frequentando lá, meu marido estava frequentando, e aí começou esse movimento, sabe? E aí a gente, né, eu me casei, mudei pra cá, ele trouxe meus pais pra cá também, e aí a família começou nessa. Mas eu me afastei, tanto que eu falei, quando eu tive o câncer, eu não era tão assim. Minha mãe continuava firme, meu irmão continuavam firmes, mas meu marido e eu, tipo, de vez em quando ia à igreja, de vez em quando alguma coisa. E aí eu falo que o meu encontro com Jesus mesmo, ele é recente. Ele não é nem da época do câncer. Porque na época do câncer eu ainda tinha muita crença em mim mesma. Sabe? Que eu tinha que fazer e acontecer com os meus braços. Se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim. Que eu dependia de mim. Então, o meu encontro, depois que eu mudei de trabalho e caí, né? Virei sócia na DTS, chama Deus Trabalho e Sucesso, a nossa empresa. Deus, trabalho e sucesso. Olha, Deus, trabalho e sucesso. Nesses eventos, em levar a palavra para as pessoas. E aí Deus foi me encontrar, sabe? Jesus foi me encontrando. E ele vem fazendo algo assim que eu falo, uau, eu nem acredito. Ele que é o um Senhor tá lorde, fazendo ele é isso. lindo, manso, Manso, né? Mas é. teve algum evento, algum momento específico ali de você realmente se entregar para ele? Ou foi como que... Teve sim. E eu falo que a gente tem que prestar atenção sobre o piloto automático da nossa vida. Porque eu me lembro que em 2021 a gente estava fazendo um evento para empresários, né? Nosso mastermind. E a gente sempre leva louvor, essas coisas. E eu me lembro de ter sentido tão forte a presença dele. E eu me lembro de ter ajoelhado e de ter falado, nossa, uau, eu quero ficar nessa presença, sabe? Eu quero isso, Senhor, para mim. E isso, eu caminhei com isso um tempinho. Daqui a pouco, o piloto automático tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. Eu me lembro de ter desligado essa chave e de ter dado uns passos para trás. E aí eu falei, tem algo diferente acontecendo. Eu estou ansiosa de novo. Eu estou desesperada de novo. Eu comecei a ficar e aí eu entendi, eu já sei. Eu desliguei. Eu me desconectei da fonte de novo. Eu preciso conectar. E aí, desde então, eu me reconectei. E aí, todos os dias, e cada vez eu busco mais. Todos os dias, eu me coloco ali mesmo, eu me apresento ao Senhor. Senhor, eu estou aqui para que o Senhor reabasteça a minha energia, para que o Senhor me entregue mais, para que o Senhor faça mais. E outra chave que virou em mim foi a chave de reconhecer quem é Deus. Porque por um tempo, Anne, eu tinha muito assim, deixa eu me apresentar a Deus para eu estar perto dele, para que ele possa me curar. Só que nessa de faz eventos, vai a conferências, conhece pessoas, eu comecei a colocar um olhar mais cuidadoso sobre a Demétria. Você já viu? Sabe quem é? Não sei. Demétria Stalins. Ela é americana. Na verdade, de origem, ela é alemã, mas ela é americana. Foi criada nos Estados Unidos, os pais são americanos. Pastora? Não, ela não é pastora, ela é uma profeta. E aí, Deus começou a me colocar em lugares onde ela estava e eu comecei a prestar atenção nela. E eu prestei atenção que todos
todas as vezes que ela ia pregar, ela não começava com a mensagem. Ela tem um ministério de louvor também, e ela começava com o louvor. E o louvor nunca era um louvor focado na gente, era sempre um louvor focado em Deus, exaltando a Deus. Então ela estava sempre, lindo, lindo, lindo és, né? Santo para sempre. Girava em torno, glória, glória. Ela estava sempre exaltando ao Senhor. E aquilo começou a me chamar a atenção. E aí, conclusão, um dia eu tomei coragem e a chamei para um podcast. Do nada. Eu falo que Deus me encheu de ousadia. E eu chamei a tradutora dela e falei, ei, a Demétria consegue fazer um podcast comigo? E ela falou, ai, Camila, não vai conseguir. Nem me conhecia, do nada. Ai, Camila, ela não vai conseguir, a agenda tá cheia hoje, amanhã ela vai estar em tal lugar, depois de amanhã. Aí eu falei, ela nem falou depois de amanhã, ela falou, ela vai estar em tal lugar, no dia que eu pedi, que era o dia que eu sabia que ela ia estar lá na minha cidade, lá em Alphaville. Aí eu peguei e falei, ok, e na segunda-feira? Ai, não, ela não vai conseguir. Aí eu falei, tudo bem, Senhor, eu vou lá. Aí Small man vai à montanha. Eu falei, ok, eu entendo, né? As pessoas que são de Deus, elas não aceitam os convites assim. Elas têm que orar, elas têm que entender. Senhor, aquele é o lugar que o Senhor quer que eu vá? E aí eu falei, eu sei, Senhor, ok, eu vou lá. Aí na segunda-feira eu fui nesse lugar. E aí a Demétria me viu na plateia e fez, ei, Camila, porque acho que a tradutora compartilhou, ó, ela quer alguma coisa. E aí ela pediu para me chamar. E eu sabia que se ela me chamasse, Deus ia falar com ela. Ela pediu para me chamar quando terminou o culto. E eu cheguei lá e eu falei, oi, Demétria, nananã, né? E pedi para alguém traduzir, né, pro inglês. E aí ela olhou, e aí eu olhei dentro dos olhos dela, tipo, Senhor, né? A gente tem que olhar dentro dos olhos das pessoas, porque elas enxergam dentro de você, o que há dentro de você. Sim. E aí ela falou, ai, Camila, me falaram que você quer o podcast, a agenda tá cheia, mas eu vou ver o que eu consigo fazer. Aí eu falei, ai, Senhor, já é um amo. sinal. Eu saí de lá, antes de eu chegar no carro, o assistente dela me chamou. Antes de eu chegar no carro, o assistente me chamou. Camila, Demétria falou que falou com você e tal. Ela vai pro podcast amanhã, nananã. Ok. Só que aí eu tive a oportunidade de perguntar para ela. Demétria, eu percebo que você sempre começa louvando, enaltecendo, engrandecendo, reconhecendo quem Deus é. Por quê? E aí ela explicou, ela falou, olha, primeiro que ele é o único digno de ser louvado. Eu não posso ter um relacionamento com ele com base apenas no que ele quer me entregar. Eu tenho que reconhecer quem ele é. Mas isso a minha mãe trouxe pra gente. Quando a gente era criança, a minha mãe colocava a gente num quarto todas as noites e nós louvávamos. E a gente só saía do quarto quando o Espírito Santo chegava e tocava na gente. Ai, que lindo. A gente só saía de lá depois disso. Depois louvor é muito poderoso, né? É muito poderoso. É muito poderoso. Então, eu até me desconectei da pergunta. Eu não sei o que você perguntou, porque a pessoa fala, né? Também já não lembro. Vamos, continua. Mas era sobre esse relacionamento com Deus, né? De se apresentar foi exatamente, todo dia. como que foi o seu encontro. Isso. E aí eu falo que eu tenho vários encontros, né? Aí compartilhei esse primeiro nesse evento nosso, mas aí eu acho que todo dia é um encontro novo, sabe? Todo dia ele tá ali esperando por esse encontro. E aí o que eu tenho feito eu tenho aparecido para esses encontros. Que lindo. É o que ele quer. É o que ele quer, não é sabe? Isso? Eu tenho aparecido para esses encontros. Eu não tenho mais aparecido para esses encontros. Ai, Senhor, me cura. Ai, Senhor, faz em mim. Não. Eu apareço para esses encontros agradecendo e louvando quem ele é. Como a Demétria. Como a Demétria me ensinou. Você chegou a gravar o podcast Gravei, com ela? Eu quero assistir esse podcast. Isso no podcast, porque eu falei, eu perguntei isso no privado, e aí no podcast eu perguntei de novo, porque eu falei, as pessoas precisam saber disso. Eu quero depois o link desse podcast. Sim, tá lá no YouTube, a Raimanda, no meu YouTube. Camila, você falou aqui que você, durante o câncer, logo depois, que em alguns momentos você desconectava da fonte. Uhum. Que você, até para deixar dica aqui para as nossas ouvintes, que às vezes estão passando por momentos assim que se desconectam também, o que fazia, onde você buscava, o que você buscava para você reconectar, né? Quais que eram as alternativas, os caminhos para você voltar para a fonte? Então, eu começava primeiro a separar de novo um tempo com Deus.
Porque a verdade é essa, eu preciso me apresentar todo dia a Deus e Ele faz a parte dele. Só que, qual é o problema? A gente não coloca isso como uma prioridade. Então ai, agora não deu tempo, mais tarde eu faço, na hora do almoço eu faço, não deu tempo. Antes de dormir eu faço, não deu tempo, tô cansada, tô morta, vou dormir. Amanhã eu faço. Amanhã a gente já começa o dia. Então eu comecei a separar. Todos os dias de manhã eu vou ter um tempo com Deus. Porque eu preciso colocar isso como prioridade, eu preciso colocar isso na minha agenda. Mesmo que, gente, eu não queira, mesmo que, eu tô cansada, eu queria dormir, eu queria, sabe? A gente é humana. A carne, ela cobra da gente. Ai, fica aqui na cama, tá quentinho, né? Vamos fazer outra coisa, vamos ler, vamos assistir um filme, vamos assistir uma série, vamos passear. A carne, ela vai te pedir isso, né? Então, eu comecei a determinar que eu teria esse tempo. Porque quando a gente coloca como prioridade e decide, acabou, tá na agenda, eu tenho que cumprir. Então, eu comecei a ter isso como rotina e me apresentar a Deus. E aí, tem dia que você se apresenta desse jeito. Ai, Senhor, tô aqui. E aí, uma outra mentora minha me ensinou, Camila, nem que você vá ler um salmo, sabe? Às vezes você fala, Senhor, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo me conectar. Ok, abre a Bíblia, sabe? Abre a Bíblia e lê uns salmos. Louva, o louvor abre as janelas dos céus. Louva, apenas agradeça. Senhor, estou aqui, mas eu quero só te agradecer. O dia nasceu, eu estou saudável, tudo se fez novo, as novas possibilidades chegaram, sabe? É só se apresentar. Foi isso que eu comecei a fazer. E eu digo que Deus tem me trabalhado muito na palavra. Porque o que eu comecei a fazer e eu entendi que isso é uma chave poderosa. Eu comecei a colecionar versículos. Ai, que lindo! Por quê? Porque eu estou desanimada. Ok, mas tem um versículo aqui que diz que eu não posso desanimar porque foi para esse tempo que eu fui chamada. Como é que eu desanimo se foi para esse tempo que eu fui chamada igual Esther foi chamada lá atrás? Eu tô me sinto a pior pessoa, não tô me sentindo bem. Uai, mas Deus falou para Daniel que ele era muito precioso para ele. Se ele era, eu também sou. Eu sou preciosa. Como que... Então, eu fui colecionando versículos. Eu estou colecionando versículos. E conta aqui, deixa a dica. Como que você faz? Você anota no caderninho? Conta aqui, deixa a dica para as ouvintes. Eu comecei... Eu tenho muitos cadernos, eu gosto, né? Então, eu anoto coisas, mas eu comecei a prestar atenção no que as pessoas me diziam, no que o ambiente estava me falando, indo para a palavra, entendendo o que Deus estava querendo me falar. E aí eu chegava em versículos. E aí o que eu fazia? Eu começava a escrever post-its. E aí eu tenho um quarto de adoração em casa. Eu tenho a possibilidade de ter um lugar. Então, você sabe que as pessoas falam quarto de guerra, tem um filme. Você já assistiu? Já assisti. Mas eu não gosto de chamar de quarto de guerra. Não, porque o nome é... Você nunca pensa, você olha no Netflix, você nunca imagina que é um filme de fé, né? Olhando pelo nome. E eu falo que eu não quero guerrear, porque eu não quero olhar para o mal. Eu não olho para o mal. Eu não olho para o demônio. Eu olho para Deus. Então, eu não tenho um quarto de guerra, porque eu não tenho uma guerra para travar. Eu tenho uma adoração para liberar. Um quarto de adoração. Entendeu? Entendi. Porque quando eu libero essa adoração, ele faz por mim. Eu não preciso entrar em uma guerra. Não que não exista, né? Principados, potestades. A palavra fala que a nossa guerra não é contra a carne, né? Mas é contra principados e potestades e tal. A palavra fala que o mal existe. E tanto que há pessoas específicas em batalha espiritual. Mas ele cura e libertação. Exato, cura e libertação. Mas a minha questão com Deus tá nele, entende? Eu não tenho esse viés dessas guerras e de travar essas batalhas. O meu viés, o que Deus me chamou para fazer é me apresentar a Ele, louvar a Ele e ouvir o que Ele tem para me falar. E crer que Ele está lutando por mim. Que as batalhas são dele e não são minhas. Conclusão. Eu tenho lá um quarto de adoração. De oração. De adoração agora. E aí, o que eu faço? Eu comecei a escrever post-its. Só que eu comecei com coisas simples, com versículos normais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu declaro que nada faltará na minha casa. Sabe? Eu comecei com versículos normais. Só que eu fui começando a entender que Deus falava comigo na Bíblia. E aí, meu marido fala, é muito engraçado, ele fala, é impressionante. Eu peço para Deus falar comigo, eu abro a Bíblia,
Não vem nada assim que tem relação com o que eu estou perguntando. Mas quando você pergunta, que você abre a Bíblia, na hora ele te responde. E aí eu tenho essa questão com Deus, com a palavra dele. E eu já sei, ele tem me revelado sobre isso. E aí eu comecei a entender que todas as vezes que eu lia, por exemplo, eu li Esther inteiro. Eu peguei várias passagens de Esther que eu acho que ninguém colocaria num post-it. Mas eu coloquei. Ei, Camila, foi para esse tempo que você foi chamada. E aí, por exemplo, Abraão, quando ele estava conversando com Deus e Sara estava dentro da tenda, que Deus fala, vocês vão ter um filho, e Sara ri dentro da tenda, Deus chega para Sara depois e fala, por que você riu? Ela fala, não, não ri. Ele fala, não, riu. Aí ele fala, por acaso existe algo difícil para Deus? Pronto. Aí eu vou lá e ponho um versículo. Não há nada difícil para Deus. Sabe? Aí, recentemente, Deus me chamou para um jejum de Daniel. E aí eu fiquei 21 dias fazendo o jejum de Daniel e li por 2 vezes Daniel inteiro. E aí eu fui pegando ali. Eu percebi que 2 vezes Daniel orava o tempo todo, mas em 2 momentos específicos que Daniel começou a orar, um anjo do Senhor apareceu. E o anjo falou a mesma coisa. Quando você começou a orar, a sua oração chegou e eu recebi uma ordem de vir. Então eu tenho post-it sobre isso. Quando eu começo a orar, um anjo do Senhor tem que vir me responder. E aí esse anjo, ele veio 2 vezes, mas ele falou 3 vezes para Daniel. Daniel, eu estou aqui porque você é muito precioso para Deus. Pronto! Eu coloquei lá, Camila, você é muito preciosa para Deus. Adorei e na essa última dica. fala, ele fala assim, Daniel, você é muito, muito precioso para Deus, então tem de bom ânimo, seja fortalecido. E aí o post-it que tá lá eu sou muito preciosa para Deus. Em alguns eu coloco eu e a minha casa. Eu e a minha casa somos muito preciosos para Deus. Nós temos bom ânimo e somos fortalecidos. E aí eu vim fazendo isso, entende? Então, é uma dica, eu acho que é algo que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar mesmo. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas não é sobre ler a Bíblia. É sobre meditar sobre a palavra. E o que Deus quer te falar nessa palavra. Então, tudo que Ele me fala, eu agora faço um post-it e colo. Você cola na parede, isso tá que eu ia te perguntar. lotada a parede. E tá lotada. Tem um canto, assim, que tem uma Você lê cama. todo dia? Você dá uma olhada, você lê? Dou. Então, tem dia que eu leio todos aqueles versículos, todas aquelas chamadas. Post-its. Tem dia, todos aqueles post-its. Tem dia que eu leio só os que estão ali na minha frente, eu tenho uma escrivaninha, e aí a parte da escrivaninha tá lotada aqui na frente e aqui do lado. E aí tem uma outra parte atrás, numa outra parede. Mas, enfim, os principais estão aqui. Então, tem dia que eu leio só aqueles. Aí, conforme eu vou orando, eu vou lembrando, e aí eu procuro o post-it, aí eu ponho a mão no post-it, sabe? Aí eu falo, tá aqui, Senhor, é sobre isso, tal. Agora eu tô escrevendo meu livro, e aí na televisão, em cima dessa parede da escrivaninha, eu comecei a colar os post-its do livro, né? Os versículos que vão pro livro, que Deus tem me entregado. Que lindo. É. Ótima dica. É isso. E a conexão é isso. Quanto mais você lê a palavra dele, mais você fica conectada a ele, porque a palavra dele são promessas. São chaves liberadas sobre a sua vida. Não é só sobre a vida de Abraão, de Moisés, sabe? De José. Eu fui ler José, mas eu peguei várias chaves. Várias. E aí tá tudo lá num post-it. Você já leu a Bíblia inteira? Não li a Bíblia inteira. E aí foi muito interessante. Ontem eu tinha algo em mim, tipo, nossa, como que eu não li a Bíblia inteira? Eu tinha um misto de culpa com talvez uma vergonha, alguma coisa assim. Como assim eu não li a Bíblia inteira? Mas ontem foi tão interessante que eu fui chamada para uma live. E aí entrou um pastor querido e ele fez assim, sabe? Eu sei que tem pessoas que falam, eu já li a Bíblia inteira 10 vezes, 50 vezes. Que lindo. Eu não li. Porque não é sobre ler, é sobre meditar e ouvir o que Deus tem para te falar em cada passagem que Ele te leva para ler. Então, não, eu não li a Bíblia inteira ainda, porque eu fico muito... E eu leio solto, sabe? Eu não leio, Gênesis, Êxodo, nananã. Não. Tipo, eu já li Gênesis umas 3 vezes. Só Gênesis. Eu podia ter lido os outros livros. Mas aí eu volto lá em Gênesis e Deus fala mais alguma coisa. E Deus fala mais alguma coisa. Sabe? Aí, lá, daqui a pouco, lá tô eu em Salmos. Aí lá tô eu em Esther. Eu já li não sei quantas vezes Esther. Daniel, você falou que leu 2 entendeu? vezes. Por isso, não, se você tivesse lido uma vez todos, já teria lido a Bíblia toda. Mas é o que faz sentido. Exato. Eu acho que não existe regra. Não né? existe. Eu fico atenta, Anne, ao que Deus tem me falado.
Por exemplo, ontem, essa coach, né, ela foi lá, a Muriele, e aí ela me entregou um versículo na conversa. A gente tá conversando e eu fico atenta, porque Deus tá falando. Só que eu nem sempre foi assim. Hoje eu fico atenta, porque eu entendi que ele tá falando. E aí ela simplesmente do nada solta um versículo e eu fiz... Não! Na hora, calma, deixa eu anotar, porque vai chegar em casa, eu vou meditar. Era Lucas 17:14, que fala sobre o seguinte. Eram 10 leprosos, né? Jesus tá ali entre a Galileia e Jerusalém. E aí ele entra num povoado e 10 leprosos se aproximam, assim, né, com uma certa distância, mas se aproximam. Jesus, nos cure. E aí Jesus fala assim, vão até os sacerdotes. Aí tem uma vírgula e fala assim, no caminho foram curados. Em algumas versões, no caminho foram limpos. E aí ela me fala, no caminho a gente vai sendo curada, Lucas diz isso. E eu falei, Lucas diz isso? Aí cheguei em casa e fui meditar sobre aquilo. E aquilo, gente, é a minha história e a história de todo mundo. Porque o caminho é o processo. Nossa, nunca tinha aberto os meus olhos espirituais para pensar. Já li essa passagem também. Olha só. No caminho da nossa vida, somos curados. Você entende? Sim. Eles chegaram em Jesus, ou seja, eu tenho que chegar em Jesus. Quando eu chego em Jesus, para pedir. No caminho, eu sou curada. Ele vai fazendo a obra, ele vai transformando. E foi o que ele fez com esses leprosos. E aí eu falei, vai pro livro, já tá lá na TV. Foi Olha ontem a chave. isso. Já tá na TV. Já tá na TV. E outra chave que eu tenho tido é que eu tenho compartilhado. Eu não tenho guardado pra mim. Ontem à tarde eu peguei isso. À noite eu falei na live. Hoje cedo eu falei na live. Eu cheguei no escritório, compartilhei sobre isso. Tô falando aqui, eu não guardo. Eu libero sobre todo mundo o que Deus tem entregado. Porque, igual você acabou de falar, essa passagem de Lucas, eu já li, nunca tinha me despertado para esse significado. E a Bíblia, eu acho que é isso. É isso. Né? O que as pessoas... Esses dias eu até fiz um vídeo falando que tem muitas pessoas que nem sabem que tem versões mais fáceis, acessíveis, Sim. com linguagem moderna, né, da Bíblia. Eu sou recém-convertida, assim, tem 1 ano e pouquinho. Eu não sabia, assim, eu não pegava a Bíblia, eu não sabia o que era Antigo Testamento e Novo Testamento, não sabia a diferença. Então, às vezes as pessoas pegam, vê aquela dificuldade, não entende nada, desiste, né? E às vezes lê uma passagem como essa e não tem essa visão profunda. E eu acho que é isso, acho que a maturidade espiritual também vai nos dando esse entendimento mais profundo. Né? Eu também já li... Você conhece aquele livro, já viu Uma Vida com Propósito, do Rick Warren? 40 dias, 40 né? dias, isso. Logo que eu me converti, eu li, fiz os 40 dias. E agora, recentemente, o Espírito Santo também me tocando. E eu comecei a ler novamente. Camila, assim, parece que é um novo livro. Eu tinha acabado de me converter. Hoje... Tenho muito ainda para me desenvolver espiritualmente em maturidade, mas eu já me sinto bem mais matura, né? Madura espiritualmente. E parece que é um novo livro, assim, enquanto que lá atrás eu não me despertava para aquilo, e hoje é isso, né? É isso. E é o quanto a gente está preparada também, né, Anne? Porque quando você começa, você não está preparado para... A Bíblia mesmo diz que menino bebe leite, né? E homem... É comida sólida. Então, quando a gente começa, a gente tem que começar com leite. Então, você vai lendo, você vai ouvindo pregações, você vai entendendo. Daqui a pouco, você volta lá, já é outra. Por isso que fala que a palavra é viva. Viva e eficaz. É viva, porque ela fala com você hoje no momento em que você está. Amanhã, você já está em outro momento. E aí ela vai falar com você de uma outra forma, porque você está preparada para entender de uma forma mais profunda. E cada vez mais e mais profunda. Por isso que eu até te perguntei se você já tinha lido a Bíblia inteira por conta disso. Porque às vezes a gente lê algo assim e que aquilo não te desperta naquele momento. Mas exatamente, você definiu muito bem isso, que às vezes não é o teu momento. Às vezes, né, e às vezes você passou por aquela leitura, não te chamou a atenção porque você não estava vivendo aquilo. E o Espírito Santo é tão lindo, né, que ele te dá aquele remédio para aquele momento que você está precisando, né? Camila, na Bíblia, inclusive vamos falar da Bíblia, aqui tem aquela em Jeremias 14:6, se eu não me engano, que fala sobre o oleiro e o vaso, né? Que o oleiro, né, ele pega a argila ali, que não tem nenhuma forma ainda, né?
coloca naquele prato que roda e vai moldando o vaso conforme a sensibilidade e vontade dele, né? Sim. E Deus, essa passagem compara Deus com o oleiro ali, Uhum. né? Que nós somos o vaso de argila. E eu vejo a sua história muito disso, né? O vaso, né? Que Deus, né, foi criando, moldando. E, de repente, aquele vaso não tá conforme Deus planejou para ser. Aí, o que ele Sim. faz? Ele Quebra. desmancha tudo, a argila, Sim. para refazer, né? Sim. E você contando tudo isso da sua história, eu vejo, assimilei muito a isso daqui, né? Porque você foi totalmente refeita, Sim. né? Sim. Por Deus, literalmente. Sim. E todo dia ele refaz mais um pouquinho, sabe? Porque ainda ontem eu recebi essa palavra do vaso. Eu tava aqui me segurando pra não olhar pra Rai, porque a gente veio falando Olha disso. isso! Ainda ontem eu recebi essa palavra sobre o vaso. Porque é isso mesmo, ele vem moldando da forma como ele quer, Como né? ele quer. E a gente às vezes não quer aceitar passar por pressão, ser amassada, né? Mas esse amassar vai te moldar para o que ele quer. É muito real isso. E foi o que ele fez comigo mesmo. Um vaso novo. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando, geralmente, quando fala pra gente que não passou por uma doença como a sua, a gente acha que é o câncer, né? Aquele momento que você está vivendo que vai trazer todo esse despertar. Na verdade, eu acredito que uma doença, uma morte, uma perda de um ente querido, Sim. essas turbulações graves nos faz despertar. Sim. Mas eu identifico aqui, né, como que você disse, que foi depois, né? Sim. Ali foi o despertar, Sim. né? Mas você foi começando a ser trabalhada No caminho. no caminho, né? E essa transformação, isso me veio muito assim, você contando, me veio muito essa passagem, que eu enxergo exatamente isso, né? Para ser esse vaso lindo Sim. que é hoje, né? Que fala de uma maneira tão linda, a gente vê, né, o brilho dos seus olhos, assim, falando de Deus, falando dos versículos. Eu acho que Deus é muito lindo nessa maneira de trabalhar, Sim. né? E até para as nossas ouvintes, que eu gosto de trazer bastante aqui para elas que estão ouvindo, essas mulheres hoje que estão passando por esses momentos, Camila, de transformações na sua vida em meio à dor, né? O que você pode falar para elas para dar aquele despertar, assim? O que você dá de dica? Eu falo o seguinte, a dor, a gente não pode olhar para a dor como algo ruim. Às vezes a dor ela é necessária para te tirar de um lugar muito pior, sabe? Porque o câncer foi isso, ele veio para me tirar de um lugar muito pior. Olha. E olha só que interessante, eu lembro que quando eu tive o câncer, eu não reclamava. Acho que foi o momento da minha vida que eu não reclamei de nada. Foi algo diferente de tudo que eu tinha vivido, de uma eterna reclamona para alguém que simplesmente entendeu aquilo, aceitou aquilo e falou, vamos viver esse processo. E aí a minha mãe falava assim, Camila, eu não tenho coragem de falar que eu tenho uma dor de cabeça, porque você com câncer, você não reclama de nada. E aí eu falava, mãe, você não está entendendo. O que eu vivia era tão doentio e era tão triste, era tão ruim, que eu não reclamo. Eu estou grata porque chegou algo na minha vida que vai me levar para um outro lugar. E não é para a morte, tá tudo bem, vai passar. Eu tinha essa certeza no meu coração. Então, o que eu falo tenha certeza de que a dor, ela vai te levar para um outro lugar. E nunca é a dor, é a forma como a gente lida com a dor. Entende? É a forma como a gente lida com a dor. Porque Jesus falou, né? No mundo tereis aflições. A gente vai passar, né? A Bíblia fala, os dias maus chegam. Então, a gente vai passar por algumas situações que vão nos tirar da zona de conforto, que vão causar lágrimas, um sofrimento, uma tristeza. Medo, né? Desespero. Mas qual é a questão? Não está na dor. Está em como eu enxergo essa dor e como eu lido com essa dor. Essa dor, ela precisa vir para me edificar. Eu preciso olhar para a dor e falar, o que eu vou fazer com essa dor? Porque eu não vou sair dessa dor do mesmo jeito que eu entrei. Eu vou sair de outro jeito, entende? Então, essa é a minha dica. Não olhe para a dor como dor. Olhe para a dor como, há algo poderoso nessa dor. Como que eu vou sair dessa dor?
E é claro que você vai falar, Camila, você não sabe da minha história. E aí eu vou te falar, é verdade, eu não sei, mas eu tive um câncer. E Deus me sustentou. Se Ele me sustentou, Ele sustenta você. Entende? Então como que eu vou sair dessa dor? E qual é a relação que eu vou ter com Deus depois dessa dor? Perfeito. Qual é a relação que eu vou ter com Deus depois dessa dor? Porque se eu me relacionar com essa dor, com uma fé inabalável, eu saio inabalável disso. E eu crio um relacionamento com Deus muito maior, muito mais profundo, cheio de raízes, que depois disso, quando o próximo vento aparecer, ele não vai levar essa árvore embora, porque eu estou firme no Senhor. Eu vou balançar, mas não vai cair, não vai abalar, entendeu? Entendi, com certeza, é lindo. E o que você estava falando do câncer? Nossa, me fugiu, assim, podcast é isso, né? Às vezes a gente tá com eu não anoto, por isso que eu já até fico com a anotação aqui. Mas, enfim, depois se eu lembrar, eu volto a perguntar. E, Camila, eu vi que você tem 2 projetos lindos, né? Que é a Conferência Cura. Sim. E o programa de Verdadeiramente Livres, Isso, né? Verdadeiramente Livres. Conta aqui pra gente, para as nossas ouvintes, para elas conhecerem qual que é a essência desses 2 projetos seus, né? Até para elas conhecerem, começarem a te seguir. Depois também na descrição eu deixo o seu link. Mas conta aqui um pouquinho desses projetos pra gente. A Conferência A Cura, Deus entregou pra gente na empresa, né? Como algo que a gente precisava levar mesmo cura para as pessoas. Cura emocional, cura física, né? Mas espiritual também. É espiritual, né? A gente leva pregadores, a gente entende quem Deus coloca no coração, que é para estar nesse palco, além de estarmos meu irmão e eu ali, mas a gente entende quem Deus coloca no coração. Então, por exemplo, nas últimas edições o pastor David esteve com a gente falando sobre paternidade, porque a nossa alma fica doente porque a gente não reconhece Deus como pai. Né? Às vezes eu reconheço Deus lá distante, confio em Deus, sim, alguém lá distante, né? Existe um Deus, mas não vou dar trabalho para Deus, quando na verdade ele é um pai, né? E ele é um pai que ele fala assim, ei, pode pedir o que você quiser, é pai. É pai. É pai, quer chorar, pode chorar, quer pedir, pode pedir. E pai repreende, né? Também quando precisa, né? Com certeza, tanto que a Bíblia a gente vê várias passagens assim, porque pai dá limite, e limite é amor. Sim. Entende? Se eu sei que algo não é bom para o meu filho, eu não vou deixar. Eu vou dar um limite. Então, a Conferência A Cura, ela vem para tratar esse interior mesmo, essa alma fragilizada, para aproximar as pessoas desse espiritual, desse pai, sabe? Quando a gente alinha essa paternidade, tudo tá alinhado. A gente veio trazendo na última edição libertação, foi incrível. Uau, demais, adoro esse tema. Foi incrível, a gente trouxe a pastora Débora e foi muito legal. Dandu que veio nessa última edição trazendo uma visão, né? Uma visão bem legal. Demétria veio trazendo profecias. A Demétria do podcast? Olha! Então, aí no podcast eu a convidei pra cura. E ela fez, vou orar. Daqui a pouco ela veio, vou pra cura. Adorei. Quantas vezes por ano vocês fazem? Então, esse ano a gente teve uma vez só. O ano passado a gente teve mais, mas esse ano uma vez. O ano que vem a gente tem previsão de ter de 1 a 2 edições. Acho que uma no primeiro semestre. E é muito impactante. As pessoas saem de lá mesmo curadas. Porque Jesus veio para curar, né? Veio para curar. Olha, fica a dica para vocês ouvintes. Olha que lindo, que despertar. É lindo. A gente tem inúmeros testemunhos, muitos testemunhos de cura e libertação. E aí eu tenho Verdadeiramente Livres, é algo que Deus colocou no meu coração justamente sobre isso. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, né? Ele veio para que a gente fosse livre, livre nele. E eu falo que a minha vida era muito aprisionada. Quando você tem o emocional abalado, você vive numa prisão. Você é refém de você mesma. Você é refém desses surtos de raiva, você é refém de tudo que há dentro de você. Mas Jesus veio para transformar tudo isso e trazer essa liberdade de sermos o quê? De sermos livres nele, de sermos a pessoa que ele nos chamou para ser. Então tem podcast, tem mentoria, tem uma série de coisas do Verdadeiramente Livres. Vamos deixar depois todos esses links aqui, depois você me passa para deixar, que eu acho que tudo que agrega, né, tudo que fala de Deus, assim, eu hoje em dia
muito de... Música eu não consigo mais ouvir música secular. Sim. Não consigo. E tá Sim. tudo bem, tem gente que escuta. Não, É de sim, mim cada um na isso, sua... né? Até conteúdo também. Então, acho que o que tiver de conteúdo, que graças a Deus também recebo muitos feedbacks das ouvintes, assim, de quem assiste, fala, nossa, isso me edificou aqui, e o que tudo mais que agrega, né? Então, Sim. gente, ontem eu fiquei sabendo também que ela tem um podcast, então com certeza tem muito conteúdo também para vocês assimilarem, né? Quero deixar tudo isso. E você faz lives de manhã, tem mentoria também, você abre programas de mentoria, como que é? Toda segunda, quarta e sexta eu tenho live de manhã no Instagram, às 6h47. Todos os dias eu libero um devocional, independente da live, porque nem todo mundo consegue estar na live e ela não fica gravada. Então eu libero um devocional todos os dias às 5 da manhã, tá lá no link, na bio, né? Eu tenho mentoria, eu tenho 2 mentorias, o PHP, que é Programa Hiperprosperidade da Mulher, e DNA Humano, DNA da Mulher. Hoje eu não tô com turma aberta, encerrei recentemente as últimas turmas, tô estudando quando que eu vou abrir outras turmas, mas são mentorias online e que eu sempre tenho um encontro presencial, porque eu falo que a ambiência também é o que determina para onde nós estamos indo. Sim. Então eu gosto de ter ali, sabe, de tê-las pelo menos em um encontro juntas, que elas se conheçam, porque são pessoas que estão indo para o mesmo lugar, né? E já teve alguma mentorada sua que não tinha ainda esse encontro com Jesus em algum momento? Você tem algum relato disso? Que se entregaram? Olha só, os nossos eventos, eles são eventos para empresários no geral, independente de serem empresários cristãos ou não. Só que chega lá, eles vão ouvir de Cristo, Só né? isso, praticamente. Então, a gente tem muito testemunho de gente de tudo que é religião, de tudo que é, sabe, ateu, e que chega lá e começa a ouvir, e Deus pega, né? Pega. Ele já marca o dia certo, o lugar certo, a hora certa. Ele é lindo, né? Sim. Que demais. Camila, pra gente começar a finalizar aqui, porque eu passaria a tarde falando desse tema, não é coisa mais gostosa, né? Pra gente encerrar aqui, gostaria que você deixasse para as nossas ouvintes livro, alguma coisa que pudesse ajudá-las nesse despertar. Aquela hora eu falei para as que estão passando por um momento, né, que dica que você poderia dar, mas para aquelas que ainda precisam ter esse despertar. Né? Como que... Você acha que é só a dor mesmo? Ou existe alguma outra ferramenta que a gente pode buscar? Não, eu quero... eu estou precisando de um despertar. Olha só, a minha rotina é a seguinte... Eu oro e tal, mas eu também leio muito e eu ouço muita pregação. Então, alguém que eu gosto muito de ouvir é a Joyce Meyer, porque eu acho que a linguagem dela é muito fácil. Sabe? A história de vida dela. A história de vida dela é incrível. Uma mulher cheia de dores e, de repente, Deus a encontrou e transformou. Ela é uma das maiores pregadoras do mundo. Trabalha muito de curas da alma, né? Muito, muito, muito. Eu acho que até por isso que eu me identifico com ela, por conta dessa questão de alma. Ótima dica para vocês. E eu ouço muito a Joyce, porque... eu ouço outros, JB Carvalho, que eu amo, o Luciano Subirá, que eu gosto muito, mas eu acho que ela tem uma linguagem mais fácil, às vezes, para quem tá começando, sabe? Sim. E ela tem no Spotify, Desfrutando a Vida Diária. Ela tem mensagens todos os dias ali, sabe? Desfrutando a Vida Diária, Joyce Meyer. Eu gosto ótima muito. Dica. E ela traz dicas, né? Tipo, esses dias eu tava ouvindo algo sobre hábitos dela. Ela traz coisas do dia a dia que ela traz a palavra. Olha, se você começa a colocar hábitos bons na sua vida, não sobra espaço para os maus. Coisa básica que às vezes você nem presta atenção, sabe? E aí ela une com o evangelho. Eu gosto muito dela. Eu acho que é uma boa dica, assim, para começar a ouvir, né? Livros, eu já li vários, mas eu tenho muitos livros às vezes de ciência, né? Que fala sobre mente, enfim, essas coisas. Tem a Quarta Dimensão, é maravilhoso a Quarta Dimensão. Não li ainda, vou anotar. É maravilhoso, é maravilhoso. Ele é da Ásia e ele simplesmente é diagnosticado com uma doença terminal.
E aí ele simplesmente tem um encontro com Jesus e é incrível porque Deus começa a explicar para ele como que ele deveria pedir as coisas, como que ele deveria se relacionar. A quarta dimensão é lindo. Olha. E agora eu estou lendo com as mulheres, né, um grupo de mulheres que eu tenho discipulado em casa e que faz parte do nosso grupo de Mastermind, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Ele é um livro um pouco diferente, porque ele te ensina a se tornar uma mulher segundo o coração de Deus. E ele vai falar sobre muita oração. Então, nem todo mundo tá nesse ponto ainda, né? Eu ouço uma amiga minha falou, ai, não dei conta de ler. Daí eu falei, mas tudo bem, amiga, você não é a mesma de ontem, tenta de novo. Começa de novo, né? Porque livro também fala da época em que você tá. Sim, é o que a gente estava falando da Bíblia aquela hora, né? Exato. E aí, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, eu tô gostando muito, é bem legal. Mas eu acho que a dica é ouvir esses podcasts da Joyce já vai ajudar muito, sabe? E aí vai avançando nas pregações. Eu adoro as do Luciano Subirá, é bem legal. Vai avançando nas pregações, porque você vai tendo uma outra visão da Bíblia também. Vai te dando maturidade espiritual, Vai. músculos espirituais, Músculos né? espirituais, isso, exato. E conta aqui rapidinho para a gente encerrar, Camila, mas o que é uma mulher segundo o coração de Deus? Gente, olha lá. Uma mulher segundo o coração de Deus. O que eu tenho aprendido? Por conta até da minha história de vida. A vida inteira foi eu faço, eu resolvo, eu aconteço, né? E aí, com isso, eu também alimento os sentimentos e eu ajo de acordo com esses sentimentos. Ajo de acordo com o que eu pensei a minha vida toda. E, de repente, eu entendi que a mulher segundo o coração de Deus é aquela que não vai mais reagir à vida, é aquela que vai perguntar para Deus, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Senhor, eu errei, né? Eu errei. E aí? Vamos consertar? Perdão, amanhã vai ser diferente. Só que para ser diferente, eu preciso que o Senhor me ajude. Sozinho eu não consigo, senão eu vou fazer com o que tem dentro de mim, com a carne. Eu preciso do Senhor. Então eu acho que a mulher segundo o coração de Deus é aquela que começa a perguntar para Deus. Deus, e agora? Qual é o próximo passo? Para onde eu vou? Né? Como o Senhor quer que eu vou no podcast ou não vou ao podcast? O que o Senhor quer que eu fale no podcast? Né? Eu tenho esse hábito. Eu chego aqui, você está falando comigo, mas a minha mente está 100%. Senhor, o que é para eu falar? Senhor, Espírito Santo de Deus, é com o Senhor, não é comigo. E às vezes até você pergunta alguma coisa, eu estou meio distante, mas eu estou sempre assim, Espírito Santo, o que é para falar? O que é para falar? Porque se eu for pelo lado Camila, não vai sair nada de bom, né? Mas se eu for pelo lado de Jesus, vai ser o que ele está querendo me ensinar, o que ele está colocando dentro de mim, quem ele quer que eu seja. Então, eu acho que é isso. É dar liberdade para que o Espírito flua através de você. Para ser a mulher segundo o coração de Deus. Que lindo. E você sabe que você chegou aqui, começamos a conversar, eu sempre oro antes de começar a gravar, não sei porquê, a gente começou a conversar, Hoje passou. Agora você falou, eu falei, nossa, não orei com a Camila. Mas eu tô sempre assim, sabe, com a mente. Onde eu vou, lá tô eu. Senhor, o que é para fazer? Não é? É isso que eu sempre falo aqui. Quando a gente fala que vive uma vida de oração, as pessoas pensam que você não é um dia inteiro orando. Óbvio, eu também tenho, como você, ali minhas primeiras horas da manhã. Mas ali você faz o seu devocional, o teu secreto. Só que a vida segue, trabalho, academia, filhos. Sim. Você tá o tempo todo. Eu tô lavando louça, eu tô questionando, perguntando. Sim. Confessando, Deus, olha, hoje eu tive esse sentimento, Deus, na academia hoje eu fui um pouco grossa, assim, ó, a pessoa queria usar e, sabe, Sim. é isso, né, o orar o tempo todo. Sim. É estar o tempo todo ali conectada. Conectada, é isso. Camila, que honra, mais uma vez, né, esse agradeço, bate-papo. Anne. Quanta experiência, aprendi também aqui muita coisa, que lindo, eu tenho certeza que vai edificar muitas nossas ouvintes aqui, que esse é o principal objetivo, trazer mulheres que inspiram, né, que têm essa presença de Deus, do Espírito Santo, para ajudar vocês nessa caminhada. Então, Camila, muito obrigada. Eu que agradeço, Anne. Obrigada pela oportunidade. A gente nem comentou, mas é meu primeiro podcast que eu sou convidada. Então, obrigada por essa oportunidade. Verdade. Quando a Camila chegou aqui, eu fui perguntar para ela, falei, nossa, fiquei sabendo que você tem um podcast, e ela me contou que ela tem, mas ela é o primeiro podcast dela que ela está como entrevistada. Olha que honra, que honra. Eu no que Vestida agradeço. de Fé. Obrigada, viu? Feliz de estar aqui, Muito obrigada. Também Uma honra estou estar aqui. feliz. Obrigada.